Livro Na Luz Perpétua, Leituras religiosas da vida dos santos de Deus para todos os dias do ano apresentadas ao povo cristão. Pelo padre João Batista Lehmann, sacerdote da Congregação do Verbo Divino, volume 2, segunda edição, revisada e argumentada, Juiz de Fora, Minas Gerais, 1935, pela Tipografia do Lar Católico. (9 de julho) Os Mártires de Gorkum, século XVI. Quando, no século XVI, as heresias de Lutero e Calvino conseguiram entrada na Holanda, lá, como na Alemanha e na Suíça, foram causadores de graves distúrbios. Os calvinistas rebelaram-se contra o governo do rei Filipe II e, chefiados pelo príncipe de Orange, tomaram à força armada algumas cidades, entre estas a cidade de Gorkum. O governador retirou-se para o castelo em companhia de alguns católicos, 2 párocos, 11 frades franciscanos e mais sacerdotes seculares. Os calvinistas tomaram posse da cidade e forçaram o castelo à rendição. Esta se efetuou sob a condição de garantir a todos livre egresso. Os calvinistas, porém, desprezaram esta combinação e aprisionaram o comandante, todos os clérigos e 2 cristãos, dos quais um foi enforcado imediatamente. Os sacerdotes eram, de preferência, alvo do furor calvinista. Maus tratos revezavam com ameaças de morte e finalmente foram todos metidos num calabouço subterrâneo. No dia de sexta-feira, lhes deram comer carne. Querendo eles, porém, observar a abstinência, tiveram de suportar toda a sorte de injúrias e sofrimentos. Empurravam-nos, puxavam-lhes as orelhas, davam-lhes pontapés com a lança, ultrajavam-nos e levavam-lhes em rosto as maiores infâmias. Ergueram em sua presença uma forca, ameaçando-os com a morte, se não quisessem negar a fé no Santíssimo Sacramento. Ao vigário padre Nicolau van Poppel, um dos bandidos pôs a arma na testa e berrou aos ouvidos: "Anda, padre, como é? Tantas vezes declaraste no púlpito que estavas pronto a dar a vida pela fé. Pois então, dize, estás mesmo disposto?" O padre respondeu: "Dou a minha vida com muito prazer, se é em testemunho da minha fé, e principalmente do artigo por vós rejeitado, o da presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento." Perguntado pelos tesouros, que supunham estarem escondidos no castelo, padre Nicolau não soube dar informações a respeito. O calvinista lançou-lhe então uma corda ao pescoço, puxando-o de um lado para o outro, até que caiu como morto. Chegara a vez dos franciscanos. Ao frei Nicásio Pic puseram o próprio cordão no pescoço, arrastaram-no à porta do cárcere. Lá chegando, meteram a corda por cima da porta e, puxando com força, suspenderam a vítima a altura considerável, para imediatamente a deixarem cair. Isto praticaram com um prazer infame. Afinal, a corda arrebentou e o pobre padre caiu pesadamente ao chão, sem dar sinal de vida. Para verificar se estava morto ou vivo, os soldados trouxeram velas, queimaram-lhe a testa, o nariz, as pálpebras, as orelhas, a boca e finalmente a língua. Como o padre não desse mais sinal de vida, deram-lhe pontapés e disseram com ar de desprezo: "Ah, é um frade, que importa?" Mas o padre não estava morto, tanto que no dia seguinte os bandidos tiveram a satisfação de poder continuar as crueldades. Durante toda a noite, os padres estiveram entregues à sanha daqueles demônios em figura humana. Não havia nada que abrandasse o furor dos endiabrados hereges. Davam bofetadas nos religiosos com tanta força e brutalidade que lhes corria o sangue do nariz e da boca. O padre Wilhad
Um venerável ancião de 90 anos repetia a cada bofetada que recebia a jaculatória: Deus seja louvado. Os algozes, sentindo-se fatigados de tanto bater, ajoelharam-se diante dos padres e, entre risos e escárnio, arremedavam a confissão, proferindo nesta ocasião, obscenidades e blasfêmias horríveis e asquerosíssimas. Em outra ocasião, amarraram os religiosos 2 a 2 e obrigaram-nos a andar em fila, imitando procissão, e a cantar o Te Deum, e tudo isto sob a algazarra satânica da soldadesca desenfreada. Depois, puseram dados nas mãos das vítimas para assim, à guisa de jogo, tirar a sorte quem deles primeiro havia de subir à forca. O padre guardião exclamou: Não se faz mister de jogo, estou pronto, porque já passei por esta delícia. Os católicos de Gorkum envidaram todos os esforços para libertar os prisioneiros. Para este fim, dirigiram uma petição ao príncipe Orange. Os calvinistas, suspeitando qualquer reação, tiraram aos franciscanos o hábito e despacharam-nos com os outros sacerdotes na noite de 5 e 6 de julho para Briel, a residência do clerofobo conde Lum von Mark. A pena nega-se a fazer a descrição de tudo que aqueles religiosos tiveram de sofrer, dos verdugos e do populacho fanático. Em Dordrecht estava à espera o navio que devia levá-los até Briel. Antes do embarque, um bando de calvinistas arrastou os mártires a um lugar perto do rio, onde estava aparelhada uma forca. Como cães raivosos, atiraram-se sobre as pobres vítimas, e o ar encheu-se de insultos e vitupérios como estes: Eis aí a vossa igreja, ide, rezai a vossa missa. Em seguida, obrigaram-nos a passarem 3 vezes em volta da forca, sendo a última vez com os joelhos no chão, sob o canto da Salve Rainha. Enquanto os religiosos se puseram a obedecer a esta ordem ridícula e estapafúrdia, choviam-lhes bengaladas e pedradas às costas. O padre vigário Jerônimo de Wert, vendo estas indignidades, não mais se conteve e disse: Que estou presenciando? Estive entre turcos infiéis, mas coisa igual a esta nunca vi. Finalmente, o triste cortejo chegou a Briel. Lá o esperava o conde Lum, com 2 pregadores da seita e alguns magistrados. Todos se empenharam para conseguir dos prisioneiros a renúncia à fé, em particular ao dogma da real presença de Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. Foram baldados os esforços. Os mártires unanimemente rejeitaram as propostas feitas e preferiram continuar na prisão. O cárcere que os recebeu era uma pocilga imundíssima. Uma ordem do príncipe de Orange de pôr em liberdade os prisioneiros não foi cumprida. O conde Lum, embriagado de ódio e vinho, mandou-os levar à alta noite às ruínas do convento Rugem, que pouco antes tinha sido incendiado pelos calvinistas. Restara ainda o celeiro. O padre guardião foi lá mesmo enforcado, depois de ter animado os irmãos à constância. Depois dele foram estrangulados todos os companheiros. O fanatismo dos calvinistas nem respeitou os cadáveres dos mártires. Cortaram-lhes narizes, orelhas e levaram-nos como troféus de vitória nos capacetes e chapéus. Os católicos resgataram por muito dinheiro os corpos dos santos irmãos e transportaram-nos para Bruxelas. Clemente X beatificou-os em 1674 e Pio IX elevou-os à categoria de santos no ano de 1867. A memória dos mártires é celebrada na igreja no dia 9 de julho. Eis os nomes dos gloriosos mártires de Gorkum: Leonardo van Veckel, Nicolau Popel, vigário de Gorkum, Godofredo van Duinen e João van Otterwich, agostiniano, João de Colônia, Ordem dos Pregadores,
vigário de Hurnaer, Adriano von Hilvarenbeek e Jacob Lacopes, O. Praen, André Wolters, vigário de Heinoert, Frei Jerônimo de Van Wert, Frei Teodoro van Emden, Frei Willerhard, Frei Nicásio, Frei Godofredo Mervelan, Frei Antônio de Weert, Frei Antônio de Ornar, Frei Francisco Rhodes, Frei Pedro de Asca. Reflexões. Os santos mártires preferem morrer a negar um artigo sequer da fé. Não podia ser outra sua atitude. Quem nega um só artigo da fé e voluntariamente se entrega a dúvidas a respeito, já perdeu a fé e, em consequência, deixa de ser católico. Católico é aquele que é batizado e de tudo que Deus revelou e pela Santa Igreja ensina a crer. Faz profissão de fé. Por isso devemos crer em tudo que a Igreja nos propõe como artigo de fé. Cristo chama incrédulo a Tomé, que se negava a crer o artigo da ressurreição do Divino Mestre. Incrédulo é, pois, todo aquele que rejeita ou põe em dúvida um artigo da fé. Perante Deus, não é católico quem nega a confissão e deste sacramento não se aproxima, alegando ser o mesmo invenção dos padres. Católico não é, em consequência, quem nega a infalibilidade do Papa ou a existência de fogo eterno, etc. Sujeitemos o nosso intelecto aos ditames da fé e renovemos muitas vezes as nossas promessas do batismo, que são a declaração formal da nossa santa fé. Santos do martirológio romano, cuja memória é celebrada hoje. Em Città Castello, a memória de Santa Verônica Giuliani, abadesa dos Capuchinhos, na mesma cidade. Já em sua infância, foram observados sinais de futura santidade, como, por exemplo, seu grande amor a Nossa Senhora, a mortificação, a penitência e uma caridade extraordinária. Ao lado destes indícios, havia outros também de teimosia, que às vezes se desabafava em violentas explosões de ira. Com a graça divina, porém, e sua energia individual, conseguiu vencer estes seus defeitos e veio a ser a religiosa mística, que hoje é uma glória de sua ordem e da Igreja Católica toda. Na Sexta-feira Santa de 1697, recebeu os santos estigmas de Nosso Senhor, distinção esta que lhe trouxe dolorosas provações. Mortos pelos maometanos de Damasco, Manuel Ruiz e seus companheiros franciscanos, em 1860.